Pedro procura Adriana, decidido a explicar por que se casou com Bruna. Mas no meio da conversa, acaba deixando escapar uma verdade que pode mudar tudo entre os dois. Enquanto isso, Adriana toma uma decisão importante sobre seu futuro. Mas antes da gente continuar, já se inscreve no canal e deixa seu gostei, porque aqui você acompanha tudo dessa história. E o capítulo promete fortes emoções. No capítulo de hoje, Pedro está no abrigo e chama Adriana para conversar. Ela respira fundo e fala: Pedro, nós já não conversamos o suficiente? Ele olha nos olhos dela. Não, ainda tem uma coisa que você precisa ouvir. Adriana cruza os braços. Então fala. Pedro demora alguns segundos, como se procurasse coragem. Você foi embora acreditando que eu reconstruí minha vida, mas não é tão simples assim. Adriana responde sem emoção. Você está casado, o resto não muda nada. Pedro balança a cabeça. Muda sim, porque eu nunca consegui esquecer você. Adriana abaixa o olhar. Tenta não demonstrar o quanto aquelas palavras mexem com ela. Pedro, não faz isso. Ele continua. Eu tentei seguir em frente. Tentei fazer a coisa certa, mas eu estaria mentindo se dissesse que sou feliz. Adriana levanta a cabeça imediatamente. Não fala uma coisa dessas. Você tem uma esposa. Pedro responde. Eu respeito a Bruna, mas felicidade é outra história. O silêncio toma conta dos dois. Adriana sente um aperto no peito, porque no fundo era exatamente isso que ela nunca quis ouvir. Ela respira fundo. Você não devia estar me dizendo isso. Pedro pergunta. E por quê? Porque eu lutei 6 anos para esquecer você. E ouvir isso agora só torna tudo mais difícil. Pedro dá um passo à frente. Então ainda existe alguma coisa entre nós? Adriana balança a cabeça. Existe um passado, mas o presente é outro. Você fez uma escolha. Agora precisa viver com ela. Pedro tenta segurar a mão dela, mas Adriana recua. Não complica mais a sua vida, nem a minha. Ela sai. Pedro permanece parado por alguns segundos, porque percebe que pela primeira vez, Adriana não está mais fugindo dele. Está tentando fugir do que ainda sente. Será que Pedro vai lutar por Adriana ou vai tentar salvar o próprio casamento? Pedro sai do abrigo e vai direto para seu escritório. Ele ainda está completamente confuso após a conversa com Adriana. As palavras dela continuam ecoando na sua cabeça. Ao entrar, Kleber percebe na hora que alguma coisa aconteceu. Pedro, você está bem? Conversou com a Adriana? Pedro confirma. Estou um pouco confuso, Clebinho. Conversei com ela, mas parece que cada conversa deixa tudo mais complicado. Kleber observa Pedro por alguns segundos. Depois faz uma pergunta direta. Posso falar uma coisa? Claro. Você ainda ama a Adriana? Pedro não responde. Kleber insiste. Pelo seu silêncio, acho que já entendi. Pedro suspira. O problema não é esse. Kleber então faz outra pergunta. Se a Adriana dissesse hoje que quer voltar para você, você teria coragem de terminar seu casamento? Pedro fica completamente sem reação. Olha para o chão, respira fundo, mas nenhuma resposta sai. Kleber percebe. Eu imaginava. Pedro muda de assunto. Deixa isso pra lá. Nesse momento, André aparece. Cumprimenta os dois. Pedro aproveita para puxar outro assunto. André, e a Dora? Como ela está? André estranha a pergunta. Está bem. Por quê? Pedro sorri sem jeito. Faz tempo que não vejo ela. Só fiquei curioso. André responde. Continua do mesmo jeito. Pedro sorri. André percebe que Pedro está distraído. Está tudo bem? Pedro olha para o primo. Acho que minha vida está muito mais complicada do que eu imaginava. Enquanto André observa Pedro ir embora, Kleber fica ainda mais convencido de que ele nunca deixou de amar Adriana. Será que Pedro terá coragem de abrir mão do casamento para viver esse amor novamente? Depois da conversa com Pedro, Adriana chega em casa completamente pensativa. Ela tenta agir normalmente, mas Maurício percebe que alguma coisa aconteceu. Você encontrou o Pedro, não foi? Adriana confirma com a cabeça. Encontrei. Maurício se senta ao lado dela. E como foi? Adriana demora alguns segundos para responder. Ele tentou explicar o casamento. Disse que não é feliz. Maurício fica surpreso. E isso mexeu com você? Adriana sorri sem graça.
Mexeu, mas não muda nada. Ele fez a escolha dele. Agora eu preciso fazer as minhas. Maurício muda de assunto. Falando nisso, hoje o Dr. Ademir vai dar uma palestra. Você devia ir. Adriana levanta os olhos. Ademir? O advogado que ajudou a me condenar? Maurício confirma. Justamente ele. Adriana fica em silêncio por alguns segundos. Depois olha firme para o irmão. Então eu vou. Está na hora de ele olhar nos olhos da mulher que ele ajudou a destruir. Maurício percebe a mudança na expressão dela. Você vai fazer alguma coisa? Adriana responde com calma. Hoje não. Mas essa palestra vai ser só o começo, porque eu também tenho contas para acertar. Será que Adriana está prestes a iniciar sua vingança contra quem destruiu sua vida? Enquanto isso, Brigitte vai até a banca de flores que Otoniel trabalha. Assim que Otoniel a vê entrando, muda completamente a expressão. Brigitte tenta ser educada. Seu Otoniel, será que a gente pode conversar? Ele vira o rosto. Eu não tenho nada para conversar com filha da Pilar. Brigitte tenta insistir. Eu não sou igual à minha mãe. Otoniel responde sem olhar para ela. Talvez não, mas hoje eu não quero ouvir ninguém dessa família. Brigitte percebe que não será possível conversar com ele naquele momento. Ela pede desculpas e vai embora. Depois que Brigitte sai, Otoniel fica olhando para as flores. E fala baixinho, como se Francesca ainda pudesse ouvi-lo. Você faz muita falta. Se estivesse aqui, saberia exatamente o que fazer. Ao final do expediente, Otoniel retorna para casa. Logo em seguida, Rosa chega para visitar a família. Percebe o clima pesado. Aconteceu alguma coisa? Otoniel suspira. Aconteceu. Depois do que a Pilar fez, eu tomei uma decisão. Nós vamos sair da sua casa. Rosa se assusta. Mas vocês não precisam fazer isso. Otoniel responde firme. Precisamos. Nós não vou colocar você em risco por nossa causa. Rosa olha para ele com carinho. Essa casa sempre vai estar aberta para vocês. Otoniel sorri de leve. Eu sei, e é justamente por isso que somos tão gratos. Será que a família vai conseguir encontrar um novo lugar para recomeçar? Enquanto isso, Dora encontra Fábia. Assim que vê a amiga, percebe que ela está abatida. Você não foi para a aula hoje? Fábia balança a cabeça. Nem vou mais. Dora estranha. Como assim? Fábia responde. Eu desisti da dança. Ulisses conseguiu estragar até isso. Toda vez é uma desconfiança diferente. Eu cansei. Dora segura a mão da amiga. Você não pode abrir mão do que gosta por causa dele. Fábia responde. Às vezes a gente cansa de brigar. Enquanto isso, Ulisses conversa com Carolina e Felipe. Eu preciso da ajuda de vocês. Carolina pergunta. O que aconteceu? Ulisses abaixa a cabeça. A Fábia desistiu da dança por minha causa. E eu acho que estou perdendo a mulher que eu amo. Felipe olha para Carolina. Os dois entendem que a situação é mais séria do que imaginavam. Será que Ulisses ainda vai conseguir reconquistar Fábia? Mais tarde, Nancy leva Líris para conhecer Camilo. Assim que o menino vê Líris, esconde o sorriso, cruza os braços e fica bem perto da mãe. Líris sorri. Oi, Camilo, tudo bem? O menino apenas balança a cabeça, sem dizer mais nada. Nancy tenta aproximá-los. Filho, cumprimenta a Líris. Camilo responde baixinho. Eu não quero. O silêncio pesa. Depois que Camilo entra no quarto, Nancy suspira. Não liga. Ele nunca conseguiu me perdoar pela morte do pai. Nancy abaixa a cabeça. Eu imagino. Líris segura sua mão. No fundo, ele ainda é só uma criança. Mas aquela dor continua viva. Será que um dia Camilo vai conseguir enxergar Nancy com outros olhos? No fim do dia, Adriana chega ao auditório onde acontece a palestra de Ademir. Ela observa as pessoas entrando, respira fundo e entra. No palco, Ademir conversa com alguns convidados, até que levanta os olhos e vê Adriana. Por um instante, os dois ficam parados. Ademir não esconde o espanto. Adriana sustenta o olhar, sem abaixar a cabeça, sem demonstrar medo. Ela apenas ocupa um lugar na primeira fileira, sem tirar os olhos dele. Ademir percebe que aquela presença não é por acaso e entende que o passado acabou de voltar.
Agora me diz, será que Pedro terá coragem de abrir mão do casamento para viver o amor que ainda sente por Adriana? Pilar realmente desistiu de perseguir Adriana ou está preparando um novo golpe? Ulisses vai conseguir reconquistar Fábia antes que seja tarde? E o que a palestra de Ademir reserva para Adriana? Comenta aqui o que você acha que vai acontecer. Amanhã, às 22 horas, a gente volta com mais um capítulo dessa história. Porque agora, essa história está ficando cada vez mais perigosa.